O coração de Deus para a missão é uma coisa que tem que fazer parte da igreja, tem que fazer parte de você. Porque se nós pertencemos a Jesus, se nós temos um coração, um novo coração, dado por Deus, ok? Então, o nosso coração tem que pulsar junto com o coração de Deus. Se houver aí uma diferença, tem alguma coisa que está fora de sintonia. Nós temos que sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. E essa igreja tem um chamado, missões é algo que faz parte do coração de Deus. E Deus tem um coração para os povos. E como é que nós podemos conhecer o coração de Deus para os povos não alcançados? Algumas maneiras nós podemos conhecer como é o coração de Deus para esses povos não alcançados, aqueles que nunca viram. E os povos não alcançados, eles têm algumas características. Primeiro, eles são muito difíceis de ter contato com eles. Porque muitas vezes são comunidades que estão bem isoladas, difíceis de chegar. Muitas vezes estão em algum país que é proibido falar o evangelho, que falar o evangelho nesses países às vezes custa a vida. Ou como eu vi recentemente, onde eu estava, na Índia, aceitar Jesus custa você perder a família, o pai, a mãe, nunca mais poder ir na casa deles, não poder mais ver os tios, não poder mais ver ninguém da família, você fica preocupado com isso, às vezes com coisas pequenas aqui, mas lá o preço é grande. Significa você perder o nome, teu primeiro nome, que foi dado pelo pai, e às vezes é dado culturalmente, você perde o primeiro nome. Mas não só o primeiro nome, você perde também o nome de família. Você já não é mais parte da família, você literalmente perde. Ok? Eu tive o privilégio de levar alguém para Jesus, uma garota. Quando eu estive lá, ela se converteu, aceitou Jesus. E estava super empolgada, super empolgada. Veio em todos os dias que a gente estava fazendo a campanha de missões. E daí, no último dia, ela tomou a decisão de contar para a família que tinha se tornado cristã. Já não era mais da religião dos pais. Sabe o que aconteceu? Lá pelas 10:30 da noite, mais ou menos, o pastor recebeu o telefone dela dizendo: eu fui expulso da casa, eu estou na rua. E o pastor disse para ela: não se importe muito com isso, eu também fui expulso da casa quando eu recebi Jesus. Porque ele tinha passado por essa experiência. Falou: eu vou buscar você aí, e nós vamos adotar você, e você vai ser parte da família. O pastor foi buscá-la, trouxe ela para sua casa, vai ficar morando com eles, deu um nome para ela. Deu um nome. E sabe qual que foi o nome que ela deu? Mercy Shalom. Nome cristão. Misericórdia e paz. Mercy Shalom. E ela ficou então morando com eles. E possivelmente ela vai ser uma missionária, porque quase todos que pagam um preço assim, Deus acaba chamando. E eu conheço muitos lá que foram assim. Então, no campo missionário pioneiro, os povos não alcançados, a coisa é mais difícil do que a gente falar para os nossos vizinhos aqui. Mas nós temos que começar na nossa Jerusalém, que é na nossa vizinhança aqui por perto. Nós temos que ir para Samaria, outros estados, né? E nós temos que ir para as nações. E nós estamos indo. Eu acho que nós estamos até quase melhor nas nações do que na nossa Israel aqui, né? Na nossa Jerusalém. Porque o nosso evangelismo aqui está pouco, né? Mas nós vamos melhorar, em nome de Jesus, nós temos esse compromisso, amém? Então, como é que você conhece o coração de Deus para as missões? Primeiro, você olha na Bíblia e você vê qual é a visão que Deus tem. Porque quando você olha para alguém e você tem uma visão dessa pessoa, isso significa o que é que tem no teu coração para ela. Então, a tua visão, de alguma forma, mostra o teu coração, ok? Então, qual é a visão de Deus para as nações não alcançadas? Na verdade, a visão de Deus não é uma coisa que Deus arrumou pelo caminho. Deus, antes de criar o homem, ele sabia do pecado do homem. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ia ter gente que nunca ia entregar o coração para ele, mas ele sabia que ia ter gente que ia entregar o coração. Então, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele, agora presta atenção, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, qual é o coração de Deus para os povos não alcançados? O mesmo coração que Deus teve para você.
Sabe por que você está sentado aqui hoje e você é cristão? Porque você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E aí o Evangelho chegou até você. E quando o Evangelho chegou até você, você disse sim. Você recebeu Jesus como teu Salvador pessoal, como teu Senhor e Salvador pessoal. Então essa é a visão que Deus tem. Essa mesma visão que Deus tinha para você, Ele tem para os povos não alcançados. E aí tem um problema. Muitas vezes nós nos tornamos egoístas. Nós queremos ficar na visão que Deus tem para nós. Ah, que maravilha! Deus tem essa visão para mim. E não pensamos nos outros, que Deus tem uma visão para eles. Encerramos a coisa para a gente e não levamos para quem Deus também tem a mesma visão. Então, é uma visão que começou na eternidade. Aí o versículo 4. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. E nos predestinou para Ele, Jesus, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a tua escolha foi em Jesus. E sabe como é que isso funciona? Você foi escolhido em Jesus. Veja as palavras que estão aqui. É importante você entender isso. Você foi escolhido antes da fundação do mundo e você foi predestinado para ir a Jesus. Então, de alguma forma, você foi a Jesus. O Jesus veio a você. Melhor dizendo, Jesus veio a você. Lembro da visão da escada que o Jacó teve? Tinha uma escada que ia até o céu, e daí alguém tinha descido pela escada e estava no pé da escada. Os anjos subiam e desciam, e aquele que estava no pé da escada era Jesus. E ele fez isso, desceu a escada, quando ele se encarnou. Quando ele veio no ventre de Maria e se fez homem, por causa de você, de mim, e por causa do povo não alcançado que está por aí sem conhecer Jesus. Jesus veio para que pudesse ser alcançado. Então agora Deus nos leva até Jesus. E aí nós temos uma decisão a fazer. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: veio para o que era seus. Por favor, coloca João 1,12 lá para mim. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Vamos começar no 11. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Quer dizer, ele veio, Jesus foi trazido, ele veio. Daí quando chegou, teve gente que não recebeu. Ah, olha aqui para mim, ó. Sabe por que tem gente que está no inferno? Não por causa do pecado, mas pelo fato de não ter recebido Jesus como Salvador. Você não vai para o inferno por causa dos teus pecados, porque os teus pecados Jesus levou na cruz. Jesus pagou os teus pecados, e já não há mais condenação sobre você, porque Ele pagou. Agora Jesus pagou o pecado, e chega para alguém atrazido a Jesus, e Jesus diz: eu quero ser teu Senhor, teu Salvador, eu morri por você, paguei teus pecados. E a pessoa olha assim: eu não mandei você fazer isso, eu não preciso disso, e rejeita. Veio para que era seu, se os não receberam. Ok? Então Deus predestinou para eles, mas não é uma predestinação que a pessoa não pode fazer nada. Ai, pastor, por que nós vamos nos preocupar com os povos não alcançados? Aqueles que Deus predestinou lá, eles vão vir ou pelo amor, diga o resto, ou pela dor. Errado. Ninguém vem pelo amor ou pela dor. Só vem pelo amor. Só vem pelo amor. Por quê? Porque Deus não vai enfiar de goela abaixo de ninguém a salvação dele. A pessoa precisa receber. Vocês conhecem João 3,16? Vamos terminar de ler o 12 aqui. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É por isso que nós vamos para missões transculturais, porque eles têm que ouvir de Jesus, para receber de Jesus, crer no nome dele e se tornar filho de Deus, como você e como eu sou. Agora vai lá para João 3, capítulo 3, versículo 16, 17, vê se está de acordo esses versículos que nós vamos ler. João 3, 16 e 17 e 18. Porque, vamos todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo o que lhe crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Duas coisas: a parte de Deus
e a tua parte? Crer. A nossa parte é crer. Mas a gente está morto, como é que a gente vai crer? Nenhum problema para Deus. Lembra de Lázaro na sepultura? Jesus, Lázaro, vem para fora. Lázaro estava podre. Já viu um podre ouvir? Não tem como. Então o que aconteceu? O Espírito Santo foi lá e gerou vida nele. E ele disse, sim. E ele saiu de lá, da sepultura. Assim acontece com a gente quando nasce de novo, quando recebe Jesus. Por a gente não pode receber Jesus, está morto. Mas o Espírito Santo vem e te habilita a receber Jesus por causa do amor de Deus. E para que você possa crer. Tem gente que diz, ai, que bom, eu criei em Jesus. E pensa que é um mérito seu. É nada. Começou em Jesus. Você respondeu. Agora vai para frente. 17. Porquanto, vamos lá todo mundo junto. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que Deus diz amou o mundo. E quando diz amou o mundo, é a extensão do amor de Deus. Não ficou ninguém de fora do amor de Deus. Ele amou o mundo inteiro. Para que fosse salvo, não fosse julgado. Sabe por quê? Porque já está julgado, agora vai para frente. Quem nele crê não é julgado. Como é que se foge da condenação, do julgamento? Crendo. Você crê, Jesus diz para você, passe para cá. Faça para a direita, você é minha ovelha. E aí Deus diz para os que estão na direita, venham benditos do meu Pai. Sabe onde está escrito isso? Mateus. Ok? Não é julgado. O que não crê, já está julgado. Por causa da sua natureza pecaminosa, nasceu com ela. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veio ao mundo, o Espírito Santo convenceu, disseram não. Aí vai para o inferno por não ter recebido Jesus. Não pelos pecados que fez, porque os pecados que fez, Jesus morreu por eles. A Bíblia diz que o sangue de Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Está lá em Pedro. Antes da fundação do mundo. Ok? E no devido tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Agora olha só. Ele tem uma visão para a terra toda. Isaías 49, versículo 6. Sim, diz ele. Pouco é seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer o remanescente de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para serdes a minha salvação até extremidades da terra. Até os países que nós estamos indo. Até as extremidades da terra. Para eles, nós aqui somos a extremidade. Para nós, eles são a extremidade. Então, até as extremidades da terra. Essa é a visão de Deus para as nações. Essa é a visão de Deus para nós aqui. Essa é a visão de Deus para eles lá. É a mesma visão. Deus quer que eles tenham o que a gente tem. É uma visão soberana. Veja o capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12, versículo 3. É Deus falando para Abraão. Olha só. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Todas. Todas. E sabe o que quer dizer isso? Está falando da pessoa de Jesus. Que viria da descendência de Abraão. Filho de Abraão. Jesus, filho de Davi. Ok? Estava falando da pessoa de Jesus. Uma visão soberana. Veja ainda o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isto é, você rejeitou quem veio de Abraão, que é Jesus. Você é amaldiçoado. Você abençoou, você recebeu, você se pôs as contas com ele, com quem veio de Abraão, Jesus, você é abençoado. Porque é nele que vão ser benditas todas as nações da terra. É em Jesus. Estava falando de Jesus lá no tempo de Abraão. Muito antigamente.
Não é uma coisa nova que começou por aí. Uma coisa nova que Deus estava lá sem o que fazer e pensou, vamos fazer aí uma coisa nova. Não. Deus é Deus. Seu plano é desde a eternidade. Amém? Podemos ler Lucas 19, versículo 29 em diante. Ora, aconteceu que aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Deixa eu contar a história. Essa é a história que Jesus envia dos discípulos e diz, vão lá na frente, vocês vão achar um jumentinho amarrado lá. Vocês desatam ele, vocês vão trazer até mim. Um jumentinho que ninguém montou ainda. Ok? Ninguém tinha usado o jumentinho. Vocês vão trazer ele a mim. Se perguntaram o que você está fazendo, vocês vão dizer, o mestre precisa dele. E aí eles trazem o jumentinho. E aí Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. E as pessoas põem ramos verdes, estendem suas roupas e dizem, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Ok? Ele veio em nome de Deus. E essa é a visão soberana de Deus em que nós estamos enganjados. É uma visão para perto, é uma visão para um pouco mais longe e é uma visão para bem longe. Para os não alcançados. Amém? Amém. Vamos aqui para frente. É uma visão progressiva histórica. Se for ver a visão de Deus, ela se desenvolveu na história. Logo que Adão e Eva pecaram, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu logo que depois que Adão e Eva pecaram? Foram expulsos do jardim. Aí quando foram expulsos do jardim, o que é que Deus fez? Um cordeiro teve que morrer para eles se vestirem, porque eles estavam nus. Lembra lá do jardim? Porque eu estava nu, e quando te vi me escondi. E aí Deus pergunta, quem te fez saber que estava nu? Mas não era a nudez do corpo simplesmente, era a nudez da falta da presença de Deus, a nudez do pecado. Então, é uma visão progressiva. Então, desde lá do cordeiro, aí quando Jesus chega no João Batista olha nele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro é um símbolo de Jesus. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Então, por que nós temos que ter essa mesma visão de Deus? A mesma visão que Deus tem para as nações, para os povos não alcançados. Por que nós temos? É porque Deus quer ser exaltado. O final da minha vida, da tua vida, é para a glória de Deus. É para Deus ser exaltado. É para que as pessoas possam olhar em você e possam dizer, puxa vida, olhando em você como Deus é bom. É para as pessoas poderem ver Jesus em você. Lembro de Paulo, estava andando lá e tal, tentando ir para um lugar lá, e Deus dá uma visão para ele, e aparece um homem lá e diz assim, passa a Macedônia e nos ajuda. É isso que nós estamos fazendo quando nos envolvemos com missão transcultural. Nós estamos passando a Macedônia para ajudar. E isso é a ideia de Deus. Porque essa é a visão que Deus tem para a sua glória. Segunda coisa que eu anotei aqui, eu quero ir depressa porque o nosso tempo corre. Como é que nós podemos saber como é que é o coração de Deus para os povos não alcançados? Primeiro, pela visão que ele tem das nações. Segundo, pela necessidade dos povos não alcançados. Sabe, às vezes a gente olha para os povos não alcançados e as missões antigamente, sabe como é que as missões faziam? Mandavam um missionário e tudo que as missões faziam era suprir as necessidades naturais das pessoas. Necessidade de remédio, necessidade de comida, necessidade disso, daquilo. Era fazer obra social. Claro que em missões nós temos obra social para ser feita. Lógico, evidente. Mas não adianta nada você fazer obra social se você não fizer a maior obra que Deus tem para eles. Que é Jesus na vida deles. Que é Jesus na vida deles. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares em que já teve missões grandes, inclusive aqui dos Estados Unidos. Eu conheci lá na Bolívia, no sul da Bolívia, na Amazônia boliviana, quando eu estava lá.
Eu conheci lugares em que os americanos foram para lá e eles construíram literalmente uma vila, muito dólar, né? Construíram literalmente uma vila e lá tinha todo tipo de história. E eu sei que a missão pela qual eles foram era uma missão séria. Mas lá tinha história daqueles que o que eles faziam lá, na verdade, era arrancar ouro para mandar, porque tinha avião baixando lá, tinha um campo de aviação, era uma missão bem rica. Então tinha todo tipo de história. E aí eu então me inteirei daquelas coisas todas e falei, não, mas aí vai ter também história diferente, né? Vai ter história aqui nessa vila aqui, de gente que eu vou conhecer aqui, que conheceu Jesus. Gente, eu tive a oportunidade de ficar 2 semanas naquela vila. Eu não achei nenhum que conhecia Jesus. Nenhum. Porque obra social não garante que as pessoas vão conhecer Jesus. Obra social garante que você está fazendo natural, mas aquilo que é sobrenatural, obra social não é capaz de fazer. Então nós estamos indo para essas nações, e deixa eu dizer para vocês como é que nós estamos indo para essas nações. Como temos experiência, eu tenho experiência transcultural, está ali o pastor Hamilton, que é o nosso líder nessa área, tem experiência transcultural. Eu sei que a gente mandar alguém que não tem a cultura daquele povo que a gente está indo, é muito difícil, porque ele tem que ir lá aprender a língua, primeiro ele não vai ser aceito, até que ele ser aceito vai demorar anos. Então o que nós estamos fazendo? Nós procuramos lá pessoas que de alguma forma já conheceram a Jesus, e então nós investimos nesses que já estão lá, que são da cultura, que falam a língua, que não precisam, nunca vão poder ser deportados, nunca vão, porque são de lá, nasceram lá, família de lá, o nome deles de lá. E eu descobri interessante que na vila, nessa última pessoa que nós conversamos, o sobrenome dela é o sobrenome de toda a vila. Mesmo que não é primo nem nada, mas é o mesmo sobrenome. Entendeu? Então chega um João lá. O que é que vai acontecer? Meu Jesus! Então o melhor missionário é aquele. Nós temos contatos, entre os meus contatos do pastor Hamilton, suficiente para nós fazermos isso. E eu estou muito contente, porque tem gente tentando fazer missão do jeito mais difícil. Mandar lá alguém, quando não tem ninguém naquele lugar, a pessoa não fala a língua, não fala... Se for um chamado de Deus, Deus vai ajudar. Mas muitos estão indo, não realmente porque Deus está mandando, porque tem um chamado missionário e não tem discernimento de como ir, de como fazer. Então, nós temos esse discernimento, porque eu já vi muito isso acontecendo, e nós estamos fazendo dessa maneira. Fique sabendo que o seu dízimo, o seu 10% do seu dízimo, que está sendo enviado para esses lugares, está sendo muito bem usado. Nós estamos tendo o maior critério para fazer isso. Nós estamos tendo. Ok? Eu queria desafiar vocês para serem melhores dizimistas. Estão entendendo? Então nós precisamos nos converter. Porque se a gente não se converter, a gente está fora do coração de Deus. Fora do coração de Deus. Essa igreja aqui tem capacidade para sustentar 20 ou 30 missionários transculturais. Sabe por quê? Porque se a gente enviar um de vocês para um desses países, você vai custar pelo menos $1.500 a $2.000 por mês. Mas se a gente for sustentar um que está na cultura dele, no estilo dele de viver, nós não queremos mudar o jeito dele de viver, vamos sustentar ele lá, sabe quanto ele custa? Pouquíssimo. O custo para um missionário lá na Índia, por exemplo, esse último que nós temos lá na Índia, é $150 por mês. É o que ele gasta com comida, com luz, com... Imagina, me manda para lá para ver quanto que vai sair. Vocês estão entendendo? Então nós teríamos condições de um monte de gente estar ouvindo a Jesus que ainda não ouviu. É só a gente ser fiel. Então quero fazer essa exortação pastoral dizendo, vamos começar a ser fiéis. A necessidade dos povos não alcançar. A sua necessidade não é só você fazer obra social. A necessidade é porque eles estão condenados. Romanos 3:23, veja lá. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Estão condenados. Como eu e você estávamos condenados até que Jesus chegou. Condenados. Ok? Condenados. Romanos
capítulo 10, versículo 14, veja isso. Agora estão perdidos, mas olha só o que diz aí. Como, porém, invocarão o nome de quem não creram? Quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Precisa ouvir para crer. Porque o Romanos diz, a fé vem pelo ouvir. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Não tem como ouvir. Não tem como ouvir. Então hoje nós temos 3 bilhões de pessoas no mundo que precisam ouvir. Ah, pastor, mas olha só esse número. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer a nossa parte, o resto deixa para Deus. Porque Deus vai levantar muito mais gente para fazer. Ok? Vamos fazer a nossa parte e deixa o resto com Deus, porque Deus vai fazer. Então eles não podem ouvir. Não podem ser abençoados segundo o querer de Deus. Gênesis 12, versículo 3, nós já lemos, mas veja de novo. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus quer abençoar esse povo, mas a bênção de Deus vem por Jesus. Agora não conhecem Jesus, como é que a bênção chega neles? Hã? Não pode. Então eles têm que conhecer Jesus para a bênção chegar neles. Ok? Então olha só, a necessidade desses povos é serem benditos. Eles têm necessidade, ok? De serem abençoados. Não podem louvar a Deus, Salmo 67, versículo 3. Não podem louvar a Deus, porque não conhecem. Deus criou todos nós, inclusive os não alcançados, para o adorarem, para o louvarem. Mas como é que eles vão louvar, se não o conhecem? Ok? Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Diga comigo, todos. Essa é a vontade de Deus. Que todos os povos louvem. Ai, Senhor, nós estamos aqui na nossa zona de conforto. Te louvamos, Senhor. Senhor, que bênção. Ah, te louvamos. Mas Deus não quer só isso. Deus quer muito mais. Deus quer o louvor daqueles que estão lá, que nunca ouviram o nome dele. É por isso que nós estamos envolvidos com missão. E eles não podem desfrutar o que Jesus fez por eles. Isaías 61, versículo 1 a 3. Eles não podem desfrutar. Gente, presta atenção, olha aqui para mim, vocês. Eu sei que muitos de nós aqui, eu começando em mim, não estamos desfrutando tudo que Deus fez para a gente. Ok? Mas nós temos condição de desfrutar. E não estamos desfrutando por falta de posicionamento perante Deus. Porque se a gente se posicionar perante Deus, a palavra é clara. Comeremos o melhor dessa terra, vamos ser bem-sucedidos até o fim. Aonde a gente puser a mão, isso vai ser abençoado. Tudo isso é palavra bíblica. E Deus não mente. Mas tem uma condição. É o nosso posicionamento perante Deus que vai fazer com que isso aconteça. Veja o que está falando da pessoa de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Você não imagina o quanta gente quebrantado tem nesses países que não conhecem a Jesus. Eu, quando vou por aí, eu tenho oportunidade de encontrar esse pessoal. Muitos estão quebrantados. Para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados. Olha só, esse povo que não conhece Jesus não consegue ter isso. Como é que vai ter isso, se isso é só feito em Jesus? Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Eles têm inimigos que continuam se levantando e não tem ninguém para defender, para vingar eles. Isso faz parte do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Vai no 3. E pôr sobre os que em Sião estão de luto coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Então nós já falamos da visão de Deus, da necessidade dos povos, e a última coisa agora. E como é que é o coração de Deus? E nós estamos terminando com isso. Como é que é o coração de Deus para esses povos? Ok?
A maior coisa no coração de Deus é demonstrar o seu amor. Porque Deus, vamos lá? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O coração de Deus para com esses povos é demonstrar o seu amor. Como esse povo vai conhecer o amor de Deus? Está lá servindo. Por exemplo, na última vila, eu me lembro agora, nessa última viagem para a Índia, na última vila que eu entrei, lá é assim, todas as vilas, espaço, e daí tem um arco por cima da entrada da cidade, onde estão todos os deuses da vila. Nessa última vila que eu passei, tinha 43 deuses. Assim, ó. Porque lá tem milhões de deuses. 43 deuses. Então, olha só, como é que vai conhecer o amor do Deus verdadeiro que ama, e não desses demônios que estão lá, porque por detrás de cada um daqueles ídolos tem um demônio? Como é que vai conhecer o amor de Deus? Tudo que eles conhecem é a opressão daqueles demônios. Povo oprimido. Como é que vai sair debaixo da opressão? Pela palavra de Deus. Não tem outro jeito. Ok? Então, a primeira coisa do coração de Deus é amar. A segunda coisa que eu escrevi aqui é que o coração de Deus tem que ser conhecido de maneira, com demonstração de fatos. Com demonstração de fatos. Eu me lembro de uma garota possessa, lá na Índia, essa última vez, que nós expulsamos o demônio, daí estava sentado numa cadeira, eu e o pastor, mais o tradutor, traduzindo para ela. Eu estava ensinando agora o que Deus tinha para ela, como é que eram as coisas, e ela perguntou assim para mim: escuta, eu não estou entendendo. O que fez o senhor sair lá dos Estados Unidos, essa nação que eu ouço ser tão boa, para vir aqui, nesse fim de mundo? Literalmente ela disse isso na língua dela. Eu não estou entendendo. Daí eu respondi para ela: eu vim aqui para trazer um fato para você, que Jesus é real. Eu conheço a Jesus e eu vim aqui para fazer isso, apresentar para você. Para que acontecesse com você o que já aconteceu. Você ser liberta e se tornar filha de Deus. Aí ela disse: entendi. Então, não adianta palavras. Nós temos que ter fatos. E o coração de Deus é demonstrado por fato. Quando Deus quis demonstrar o amor dele, ele deu o Filho Jesus para morrer no teu lugar, no meu lugar, como assassino, como culpado, como todas as coisas que tem sobre as pessoas perdidas na terra, foram postas sobre ele. E ele foi maldito. Pastor, Jesus foi maldito todo que for pendurado no madeiro. Ele levou sobre nós as nossas maldições e tudo. Então, esse é o coração de Deus. Para os povos, para eles, não só para nós. O coração de Deus tem a ver com obediência. 1 Samuel capítulo 15, 22. Obediência. Aí vocês podem dizer: ai, pastor, mas que bom, né? O senhor é um pastor, hein? Negativo. Eu estou obedecendo quando eu vou. Eu tenho um chamado para ir. E vou te dizer, nesse chamado me custa. Em todas as viagens internacionais que eu fiz, a igreja pagou uma viagem minha. Uma. Todas as outras vezes eu fui com o meu dinheiro. E todas as ofertas que eu dei lá no campo, não tem como ir no campo e não passar o cartãozinho. Vai em algum lugar que tenha como fazer, não dá para levar dinheiro. Você vai lá, todas as vezes, meu dinheiro. Então, o que é que acontece? Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência da obediência. Eu estou indo por obediência, não que seja bom. Essa última vez que eu estive na África, Jesus da glória, tinha tanto pernilongo, só a graça. A gente tinha um mosquiteiro em cima da gente assim, que mais parecia um negócio, a gente, os danados conseguiam passar. Eu vim todo marcado, de mordido de pernilongo. E aí quando o pessoal olhava para mim, ele dizia: pastor, vamos orar para que nenhum desses da malária tenha te mordido.
Eu falei, ó, se algum desses da malária me morder, chupar o meu sangue, ele vai morrer. Porque o meu sangue é santo e eu não vou pegar malária dele. Eu falei para o nosso pastor lá, amigo lá na África. Ele riu mesmo. Então, obediência tem a ver com obediência. E olha, o coração de Deus está pulsando pela nossa obediência e por mais desses 3 milhões que não conhecem a Jesus. Ok? E o coração de Deus tem a ver com todos os povos, nações e línguas que Ele quer ver um dia perante Ele adorando. Vamos fazer a leitura? Apocalipse, leiam lá, capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Que multidão era essa? De todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestidura branca, com palmas nas mãos. Versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Imagina o coração de Deus quando vê um negócio desse. Imagina o coração de Deus vendo um negócio desse. Por isso é que nós vamos para os países não alcançados. Porque aí diz todas as tribos, povos, línguas e nações. Sabe, às vezes é a mesma nação, é o mesmo povo, mas como lá na Índia, essa vez aconteceu, eu saí 25 quilômetros, que é onde nós temos o nosso novo missionário desse ano passado na Índia. Cheguei lá, já não falavam a mesma língua. O intérprete que a gente tinha não conseguia entender aquela língua. Tivemos que arrumar uma outra pessoa lá para poder fazer a tradução. 25 quilômetros. Então, todas as nações. Por isso que diz línguas lá. Porque como eles vão ouvir? Entenderam? Então, nós falamos sobre hoje como é o coração de Deus pelos povos não alcançados. Nós podemos conhecer o coração dele pela visão que Deus tem. Podemos conhecer o coração dele pelas necessidades dos povos que ele quer suprir. E podemos conhecer o coração de Deus por aquilo que ele quer ver em nós e de nós. Conclusão. Como é que nós vamos responder agora? Qual vai ser a nossa resposta para essa palavra? Ok? Nós podemos responder basicamente de três maneiras diferentes. Primeiro, nós podemos começar a orar mais fervorosamente por esse povo. Podemos começar a orar. Não reza. Temos que começar a orar com fervor por esse povo. Dizendo: Senhor, faz alguma coisa. Como Deus já está fazendo. Não nessa viagem da Índia, mas na penúltima, eu encontrei alguém que tinha conhecido Jesus em sonho. Diz que apareceu esse homem reluzente e tal, assim, em sonho para ele, e disse para ele que era Jesus, na língua dele, porque Jesus fala a língua dele. E aí disse para ele que queria ser o Deus da vida dele, o Senhor da vida dele, o Salvador dele. E ele, dormindo em sonho, respondeu que sim, acordou, nascido de novo. Milagrosamente, caiu uma Bíblia na mão dele. E olha, depois de 1 ano e pouquinho que isso tinha acontecido, que foi que eu cheguei lá, ele já tinha mais de 800 pessoas convertidas. E tudo que ele sabia ensinar era que Jesus é o Senhor, ele quer o seu Senhor e o Salvador. E que ele está vivo, e ele aparece. Era a mensagem. Vocês estão entendendo? Então nós podemos orar com constância, mas não uma oraçãozinha qualquer, uma oração que o Senhor aparece, se revela. Segunda coisa, nós podemos contribuir generosamente para enviar missionários. Gente, meu coração está chorando, porque eu, sempre que oro por missões, sempre que eu penso quem vai ser o primeiro que nós vamos enviar dessa igreja. Nós queremos enviar, e temos como enviar. Eu disse da dificuldade de enviar, mas temos, por exemplo, na África, alguém que, se a gente tiver alguém para enviar, fica na base missionária lá, e aí o pastor ajuda para ir nas vilas, o pastor vai junto. Quer dizer, o impacto vai ser muito menor.
vai estar sob cobertura, vai estar sob proteção, vai estar num lugar seguro. Por que não ir? Então eu tenho orado, eu tenho chorado perante Deus por isso. Que o Senhor levante gente. Para isso nós precisamos ter gente que contribua generosamente. E também nós podemos ir. Com o exemplo do Isaías 6. Deus aparece para ele. O Isaías vê Deus. Depois disso ele vê Deus num alto e sublime trono, as abas das vestes cobriam seus pés, havia anjo por toda parte. E aí depois disso ele ouviu uma voz. Depois disso ouvi a voz dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez Deus tenha aqui alguns que precisam dar essa resposta, né? Eu não sei, Deus sabe. Mas quando Deus falar no teu coração, saiba que você não está sozinho. Você vai ter gente para assistir você, você vai ser sustentado onde você for. Você não vai ser enviado para padecer loucamente. Temos as coisas muito claras na nossa mente e você vai ser uma bênção. Amém? Em nome de Jesus, você pula sobre os seus pés. Vamos orar. Eu tenho aqui as 3 perguntas, 2 perguntas que eu faço sempre, né? Como é que eu vou responder ao coração de Deus pelos povos não alcançados? Você tem 3 maneiras de responder: orar, contribuir melhor e ir. Ok? Como é que nós vamos responder? Quais as 3 maiores coisas que me impedem de dar qualquer tipo de resposta? As 3 coisas maiores. Por que você não contribui melhor?